Boa tarde, amigos. Começa agora mais um programa aqui na sua TV Santa Luzia, em Lusiânia, Goiás, para todo o Brasil. Desde já, eu peço a sua colaboração, como sempre, compartilhe este link e vamos juntos disseminar conteúdos de qualidade aqui nas redes sociais. Hoje falaremos sobre o seguinte tema: como controlar a ansiedade. Ei, você é muito ansioso? Quais são os sintomas da ansiedade? Fique ligado. E o tema de hoje é como controlar a ansiedade. Você que está do outro lado aí da telinha, no seu computador, notebook, tablet, celular, na sua Smart TV, seja muito bem-vindo ao programa. Hoje estou recebendo aqui a psicóloga Fernanda Souza. Seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade, viu? E já vamos abrir o programa de hoje com um novo quadro, nosso calendário. Comemora-se hoje o Dia Nacional da Alimentação Escolar. Esta data tem o objetivo de chamar a atenção de toda a comunidade sobre a importância de pensar e manter bons hábitos alimentares para as crianças, jovens e adultos estudantes. Uma boa alimentação é fundamental para o desenvolvimento da capacidade. Hoje também é celebrado o Dia do Ecumenismo. Muito bem. Fernanda, se apresente aí para os nossos internautas, amigos que estão nos acompanhando neste momento. Primeiramente, boa tarde. É um prazer poder estar aqui falando sobre um conteúdo muito importante que é a ansiedade. Bom, meu nome é Fernanda, sou psicóloga clínica, atuo com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e no atendimento de crianças, adolescentes e adultos. Também trabalho numa clínica de dependência química, atendendo dependentes químicos. Muito bem. Mora aqui mesmo em Lusiânia? Sim, moro aqui em Lusiânia. Muito bem. Tá certo. O tema é como controlar a ansiedade. Você anda muito ansioso? Quais são os sintomas da ansiedade? Fernanda, por que é importante falarmos sobre ansiedade? Então, a ansiedade, como a depressão, ela é um mal do século, né? E assim, é importante falar sobre a ansiedade porque ela é uma emoção natural. Gente, é uma emoção, a gente sente ela e não tem como dizer eu nunca vou deixar de sentir ansiedade, eu nunca vou sentir ansiedade. Nós sempre iremos sentir a ansiedade por ela ser uma emoção natural. Então é importante a gente falar sobre esse tema para a gente aprender mais sobre como lidar com ela, quais são os sintomas, como ela age em nosso corpo e a gente aprender técnicas e mecanismos, instrumentos para lidar melhor com ela. E o que é ansiedade? Como eu falei, e assim, acho que essa é a pergunta mais importante, uma das perguntas mais importantes, porque existe muita confusão sobre o que é a ansiedade. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma emoção natural do nosso corpo. Assim como a alegria, o medo, a raiva, o amor, nós temos algumas emoções naturais e a ansiedade faz parte dessa emoção natural. Então, a ansiedade ela não é uma doença, como muitas pessoas pensam. O que são doenças são os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade. Isso, que a gente vai falar mais um pouquinho. Então, assim, a ansiedade em si, ela não é uma doença. Ela é uma emoção natural e a gente tem que aprender a lidar com essa emoção natural, porque ela tem um propósito. E qual que é o propósito da ansiedade? Que a gente aprenda a lidar com desafios, nos preparar para lidar com desafios, com compromissos, com coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então a ansiedade ela vem nesses momentos para a gente aprender a lidar com essas coisas. E quais são os tipos de ansiedade? Então, a ansiedade, ela sendo uma emoção natural, a gente precisa aprender a lidar com ela. Então, tem um nível que ela vai ser benéfica, que ela vai ser saudável. E qual que é esse nível? Eu tenho que saber usar o lado saudável da ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que faz faculdade, ela tem uma prova daqui 7 dias, um exemplo, né? Semana que vem, ela tem uma prova semana que vem. Hoje ela vai estar tranquila, amanhã ela vai sair, domingo tranquilo também. Mas quanto mais vai aproximando do dia da prova,
meio que a pessoa começa a sentir um pouco de ansiedade, aquela preocupação, a ansiedade começa a falar para ela, se prepara, tá chegando a prova, você tem que estudar. Se a pessoa pega esse lado bom da ansiedade e se prepara para essa prova, estuda, revisa o conteúdo, treina, então ela está usando o lado bom da ansiedade. Esse é o lado bom da ansiedade. Se a pessoa não se prepara, não estuda, o que acontece? Quando chega no dia da prova, a pessoa acaba tendo um nível muito elevado de ansiedade, não conseguindo se concentrar e não indo bem por não ter se preparado. Então, assim, quando a pessoa consegue lidar com os níveis saudáveis da ansiedade, é bom, mas aí, a partir de um momento que a pessoa não consegue controlar a ansiedade mais, que a ansiedade começa a controlar a pessoa, ela começa a entrar num nível não saudável. E entrando nesse nível não saudável, aí a gente já está falando dos transtornos, né? Que foi a segunda pergunta. E aí entra o TAG, que são os tipos de ansiedade, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tem o transtorno de pânico ou ataque de pânico e tem a ansiedade social, são algumas. O TOC também está relacionado? Sim, tem um TOC também, o transtorno obsessivo compulsivo, né? E o transtorno de pânico, ele é um que a gente vê bastante em pessoas. O que é o transtorno de pânico? Ele é um pico de ansiedade muito alto, que a pessoa sente muitas emoções, muitos sintomas da ansiedade em poucos minutos. Num prazo de 10 minutos, a pessoa sente todos os sintomas da ansiedade de uma só vez. Então, a pessoa vai sentir o coração batendo muito forte, taquicardia, sudorese, algumas pessoas sentem dor de cabeça, enjoo, dor no estômago. Então, a pessoa sente todos os sintomas da ansiedade de uma só vez. É horrível, a pessoa tem a sensação que vai morrer, alguns até procuram um cardiologista achando que que pode ter sido um infarto, um AVC, alguma coisa desse tipo. Quando vai no cardiologista, o cardiologista faz todos os exames e a pessoa está... E já encaminha para o psicólogo. Já, a pessoa está saudável, quando vai ver, é ansiedade. Mas a pessoa já veio um tempo, a ansiedade já veio aparecendo há algum tempo, né? Porque quando a pessoa tem um transtorno de pânico, significa que durante um tempo já veio apresentando e aí chegou num nível que o corpo não deu conta mais e dá esse pico de ansiedade. Mas a preocupação seria um sintoma ou é a própria ansiedade? É um sintoma da ansiedade. No TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, um dos sintomas do TAG é a preocupação constante. A pessoa vai sentir preocupação todos os dias, vai sentir os sintomas de ansiedade todos os dias e na maior parte do dia por um período mínimo de 6 meses. Aí ela é diagnosticada com o TAG. Então, assim, a preocupação sim, é um dos sintomas da ansiedade. E qual é a relação entre pensamentos, sentimentos e emoções? Porque eu estava lendo num livro e lá o autor, o escritor, deixou bem claro, bem evidente, né? Que tudo passa pelo processo mental. Como se explica isso? Sim. Essa pergunta é bem interessante porque a abordagem que eu utilizo, a terapia cognitivo-comportamental, os psicólogos eles usam diversas abordagens, né? Tem a famosa psicanálise, fenomenologia, gestalt. Eu utilizo essa abordagem, terapia cognitivo-comportamental. E o que ela diz? Ela fala sobre a influência da relação do pensamento, sentimento e comportamento, que aquilo que nós pensamos nós vamos sentir e aquilo que nós sentimos nós vamos fazer. Então, nós vamos se comportar de acordo com aquilo que nós sentimos e pensamos. Um influencia o outro. Então, por exemplo, como a gente está falando de ansiedade, em alguns casos, quando a pessoa está se sentindo muito ansiosa, a gente começa o trabalho analisando o que a pessoa está pensando naquela situação. E quando a gente para analisar, às vezes não é um pensamento muito bom. Por exemplo, numa situação que uma pessoa está tirando uma carteira de motorista, né? Chega no dia da prova, a pessoa se preparou nas aulas, treinou bastante, mas quando chega no dia da prova, ela é uma das últimas a fazer a prova e ela vê alguns colegas reprovando. Aí a pessoa começa a ficar muito ansiosa, ter um nível de ansiedade muito grande e ela começa a pensar, nossa, se meus colegas estão reprovando, então eu também não vou conseguir, não vou dar conta. Esse pensamento a gente poderia enquadrá-lo num pensamento disfuncional, mais dito pelas pessoas, um pensamento negativo. E por a pessoa pensar isso,
isso, automaticamente o corpo já começa a sentir toda aquela emoção por causa daquele pensamento que ela teve. Então a pessoa vai ficar nervosa, vai ficar com medo e vai atingir um nível de ansiedade muito alto. Então a gente sempre começa trabalhando nos pensamentos da pessoa. Muito bem. O bate-papo está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo e você continua conectado aí na sua TV Santa Luzia. Na Agropedrosa, você encontra peças agrícolas, ferramentas em geral, roçadeiras, motosserras, lubrificantes, baterias e muito mais. Além de equipamentos de irrigação, jardinagem, mangueiras, tubos e conexões. Fabricamos mangueiras hidráulicas, temos cordas e um grande estoque para melhor atendê-los. Tudo isso e com um atendimento personalizado. Agropedrosa, da cidade ao campo, a mais completa. Desde os tempos atrás até hoje em dia, o Café Luziânia nos traz alegria. De manhã bem cedinho, depois do almoço, à tarde e à noite, o Café Luziânia é o mais saboroso. É tradição, pureza e sabor. É o café de verdade, o Café Luziânia tem mais qualidade. Estamos de volta com o seu programa aqui na sua TV Santa Luzia. Hoje o tema tá bom, viu? Eu gosto muito da área da psicologia e hoje estamos tratando sobre como controlar a ansiedade. Você que acabou de se conectar aí, seja muito bem-vindo. Recebendo aqui a psicóloga Fernanda Souza, aqui de Luziânia, está esclarecendo aqui para nós. Fernanda, quais são os hábitos que geram ansiedade? Porque fala-se muito em ansiedade, estou ansioso, mas o que de fato causa essa ansiedade? Sim, eu gosto, quando a gente fala de depressão, a gente costuma usar um termo que é de você levar uma vida antidepressiva. O que é uma vida antidepressiva? Uma vida que previna a depressão. A mesma coisa também entra dentro da ansiedade. A gente precisa levar uma vida anti-ansiedade, uma vida que previna os níveis altos de ansiedade, né? E uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de falar é a prática do exercício físico. Né? Atividade física, muito bom. É um pouco clichê, né? Porque todo mundo bate nessa tecla, todo mundo fala sobre isso, sobre o exercício físico, mas realmente é uma coisa que traz muito benefícios para a gente. E o exercício físico é algo que vai prevenir a ansiedade. Quando um paciente chega na clínica, para mim, com uma demanda de ansiedade, de várias coisas que a gente trabalha, uma das coisas é a prática do exercício físico. O paciente ele tem que fazer o exercício físico e vai ajudar a diminuir os níveis de ansiedade. E quem não sente ansiedade, né, em níveis altos, é algo que previne. Então, quando você faz exercício físico, você está prevenindo a ansiedade. Se alimentar bem também é muito importante, a gente precisa se alimentar bem, dormir bem. Uma pessoa que ela não está dormindo bem, que está tendo muita insônia, ela está abrindo uma porta larga para a ansiedade chegar, né? Porque o corpo não está tendo aquele tempo de descanso, de preparo para o outro dia. Então, exercício físico, alimentação, dormir bem, essas, no geral, são as regras básicas. Muito bem. E quais são os 4 remédios naturais e grátis contra a ansiedade? Olha, esse remédio aí vai lhe ajudar, viu? Aí, quando a gente começa um tratamento com ansiedade, as pessoas logo se imaginam tomando o remédio, né, os ansiolíticos. Mas a verdade é que existem remédios naturais e grátis contra a ansiedade. E aí, novamente, entra o exercício físico, é um remédio natural e grátis que ajuda no combate da ansiedade. A pessoa ter uma rotina, uma organização, porque geralmente uma pessoa que está sentindo muita ansiedade, a gente vai ver muita desorganização na questão dos pensamentos, ela vai estar com um fluxo de pensamentos muito alto, não vai estar conseguindo, às vezes, se concentrar. Então, assim, o básico da organização, ele já funciona. Você ter o mesmo horário para dormir e acordar, você utilizar uma agenda. Essa é uma dica que eu sempre passo para os meus pacientes, o uso de agenda, de você escrever pelo menos 3 coisas que você tem que fazer no seu dia é importante.
ter um momento para você, porque às vezes na correria do nosso dia a dia, às vezes a gente não tem um momento pra gente, né? Então é importante para uma pessoa que tem muita ansiedade, ela tirar um momento para ela, por exemplo, tá trabalhando, tem algum lugar perto que tem muitas árvores, tira uns 10 minutos, vai andar no meio dessas árvores, andar num lugar arborizado, é bom. Tá? Então, são algumas coisas que ajudam. Ajuda. E também, como é feita a respiração anti-ansiedade? A respiração, como funciona? A respiração anti-ansiedade, ela é uma técnica que a gente passa, nós psicólogos nós passamos, quando a pessoa tá naquele momento que ela tá sentindo a ansiedade mesmo, naquele nível extremo, inclusive também quando a pessoa tá tendo um transtorno de pânico, um ataque de ansiedade. É uma das primeiras técnicas que a pessoa precisa fazer. E como é que ela funciona? A gente chama ela de respiração diafragmática, ou respiração 4-2-6. Como é que funciona? Você inspira 4 segundos, segura o ar por 2 segundos. Inspira aí. Você inspira 4 segundos, contando segundos, segura o ar por 2, fecha a boca segurando o ar por 2 segundos e solta pela boca por 6 segundos. Tudo isso contando. Então, 4, 2, 6. Inspira 4 4, 2, 6. Aí. Isso, inspira 4 segundos, segura o ar por 2 segundos e solta pela boca por 6. E a gente recomenda fazer pelo menos uns 10 vezes, que é uma respiração que vai acalmar. Por quê? Quando a pessoa está sentindo muita ansiedade, uma das primeiras coisas que a gente vê no nosso corpo, que a gente sente no nosso corpo, é o coração batendo muito forte, né? Parece que vai sair pela boca. Então, essa é uma respiração que acalma. Né, uma respiração para relaxar, para mandar a mensagem para o cérebro que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Eu vi num pôster no seu Instagram a seguinte frase: não acredite em tudo o que você pensa. Pensamentos são fatos. Não são fatos. Não são fatos. Explique-nos. Sim. Novamente entra na abordagem que eu utilizo, da terapia cognitivo-comportamental. Como a gente trabalha com a questão dos pensamentos, o que a gente acredita? Que nem tudo que a gente pensa é verdade. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender. Porque por a gente estar pensando, tá na nossa mente, a gente pensou isso, a gente tem a tendência de acreditar que é verdade. Mas a função da nossa mente é pensar o tempo todo. Todo tempo ela está pensando e falando e criando várias coisas. A natureza da mente é pensar. E pensar, isso é o serviço dela. Só que muitas vezes ela vai criar pensamentos que não são verdadeiros, que são chamados pensamentos disfuncionais ou pensamentos negativos, né? E aí, o que você precisa fazer? Em alguns momentos, quando você está se sentindo muito triste, muito ansioso, frustrado, você tentar identificar o que você está pensando. Então, você analisa o seu pensamento e aí você pergunta, qual as evidências que eu tenho de que esse pensamento é verdade? Alguma vez isso já aconteceu? Se fosse meu amigo que estivesse passando por isso, o que eu falaria para ele? E eu gosto muito dessa última pergunta, porque geralmente a gente tem a tendência de pegar mais leve com os nossos amigos, né? Quando o amigo fala, eu sou incapaz, a gente fala, não, você é capaz sim, você dá conta, vai lá. Mas quando é com a gente pega mais pesado, né? Então, assim, essa é uma pergunta que ajuda muito, porque ajuda a pessoa a pegar mais leve com aquilo que ela está pensando. Então, assim, não dá para acreditar em tudo que a gente pensa. Essa é a verdade. Eu li no livro, em um dos livros do Augusto Cury, ele disse que mais de 90% das nossas preocupações não ocorreram ou talvez nem venham a acontecer. Né? Então, hoje, nessa vida agitada, tem que pagar isso, tem que comprar isso, tem que conquistar isso, acaba sufocando as pessoas. Sufocando, né? E esse é o ponto da ansiedade, né? Essa correria no dia a dia das pessoas, elas acabam vivendo naquele modo automático, né? Não param para tirar um momento para elas, e aí acaba entrando nessa correria e criando muitas preocupações e vivendo muito no futuro, que é o que a ansiedade faz com a pessoa, viver muito no futuro, se preocupando com as coisas que vão acontecer. E o que a pessoa ansiosa precisa desenvolver é o foco no presente, focar no que ela está fazendo hoje e deixar o amanhã para amanhã. E qual a sua opinião a respeito do uso da tecnologia em excesso? Em excesso? Porque eu tenho observado que a gente tem a tendência de ficar olhando para o celular a todo momento, né?
ficar no computador, no tablet. O que você me diz? Assim, eu vejo que o uso da tecnologia em excesso, em alguns casos, realmente está trazendo mais, como seria a palavra? Está trazendo mais coisas ruins do que coisas boas, né? Porque a pessoa fica o tempo todo conectado, por exemplo, o Instagram, né? As pessoas ali no Instagram postam o que elas querem postar, né? Um pedaço da vida delas. E a pessoa fica ali no Instagram olhando e vendo pedaços da vida de outra pessoa e se comparando com o que ela está fazendo, se comparando com 1% que ela colocou ali. Então, assim, acaba trazendo mais coisas ruins. Crianças também sentem ansiedade? Sim. Dá para notar? Por natureza, elas já são agitadas. Sim. Mas isso é o resultado de uma ansiedade natural? Crianças sentem ansiedade, sim. Eu acho essa pergunta muito importante, porque eu escuto muito. A criança nem tem problema, a criança não passa por nada, por que ela sente depressão, ansiedade? Mas a criança é um ser humano como nós, né? Ela sente emoções do mesmo jeito, então criança sente ansiedade, sim, né? Normal. Muito bem. Quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada. Mas antes, deixe os seus contatos. A psicóloga Fernanda Souza atua aqui em Lusiânia. Sim. Meu número é o 991 26 5001 e eu tenho um Instagram profissional que é o psicóloga.fernandasouza. Só repete o número, 991 26 5001. 26 5001. Isso. Ligue, viu? E uma última pergunta. Qual a importância de procurar um psicólogo, um profissional da área da saúde mental? Nem tudo a gente consegue resolver sozinho, né? Seria bom se a gente conseguisse. Mas é importante procurar um psicólogo porque ele vai ser aquele profissional que vai ajudar você, vai ajudar a pessoa naqueles momentos que ela está passando por situações, problemas que ela não dá conta de resolver sozinho, como transtorno, depressão, transtorno de ansiedade, problemas familiares, além de ser aquela pessoa que vai ali estar te ouvindo sem fazer julgamentos, que é uma coisa que é muito importante hoje no nosso dia, né? Mais uma vez lhe agradeço. O que é bom dura pouco, o nosso programa vai ficando por aqui, mas você pode revê-lo aqui na página da TV Santa Luzia e entrar no site www.tvsantaluzia.com.br. Você também pode nos acompanhar toda a programação, todos os programas, todos os dias na sua TV Santa Luzia. TV Santa Luzia, o melhor é aqui.